futuro. Escorpião, meus amores, sejam muito bem-vindos a 4 revelações que se darão nesta semana, começando pela vida pessoal e emoções. Aqui vem dizendo que vocês tiveram ou terão uma notícia meio chata. Não chega a ser uma catástrofe, um inferno de Dante, mas é uma notícia meio indigesta, como se ela trouxesse uma tempestadezinha, uma turbulência para a vida de vocês. De repente essa notícia já se deu, mas essa notícia também pode ser comunicada na semana. Entretanto, da mesma forma que vocês recebem uma notícia meio Kinder Ovo podre, vocês também vão se deparar com algum tipo de ajuda, algum tipo de estratégia, de ideia, de orientação, que promete resolver esse conflito, que traz paz e equilíbrio ao coração de vocês. Então tem um problema já acontecendo ou em vias de acontecer, mas tem a esperança do solucionamento, seja porque vocês vão traçar estratégias para resolver, seja porque vai haver alguma ajuda que pode ser espiritual, mas também pode ser física. Então tem aí a esperança, tá? De repente alguém aqui já descobriu um problema de saúde, a pessoa tá desesperada, mas agora na semana volta lá no médico, conversa com o pessoal da saúde, que vão explicar que não é bem assim, que tem tratamento, tem cirurgia, e vocês ficam tranquilos. É um exemplo do que pode ser. Talvez aqui a gente tenha pessoas que são muito ansiosas e que precisam, assim como eu, tomar um ansiolítico para ter uma noite mais tranquila, para não pensar em desgraça cada vez que uma situação despontuada acontece. Enfim, eu capto a energia de muitas pessoas, então fica difícil parametrizar exatamente o que vai ser. Mas a gente tem a esperança chegando nos caminhos de pessoas que receberam ou vão receber alguma notícia meio chata. Vamos lá. Nossa, aqui tá bacana. Eu vejo pessoas que estão passando por grandes conflitos financeiros, desemprego, endividamento. Talvez essas pessoas estejam até preocupadas em como será o amanhã, vou conseguir sustentar a mim e aos meus filhos, a minha família como um todo, pagar as contas. Talvez aqui esteja rolando algum problema que acentue crises, discussões, brigas entre outras pessoas que moram na mesma casa. De repente alguém tem um marido e esposa desempregada e tá rolando um estresse por conta disso. De repente numa casa tem alguém que tá sem emprego e se sente mal porque tem aquela sensação de que está comendo às custas dos outros. Eu vejo um conflito relativamente grande inerente ao dinheiro. Mas agora na semana eu vejo uma documentação sendo assinada, libertando vocês destas dificuldades. Pode ser um novo emprego, pode ser um empréstimo bancário, uma renegociação de dívidas, a venda de um imóvel, de um veículo, a concessão de um benefício governamental, de repente de um benefício do INSS, aposentadoria, pensão. Então tem alguma coisa que vem aos caminhos de vocês e que beneficia. Então imagina aqui, por exemplo, que a gente tem, é só um exemplo, uma mulher sendo oprimida por um marido de quem ela não gosta mais, porém do qual ela é totalmente dependente. E ela descobre que tem um programa do governo, por exemplo, que dá guarida, que dá subsídio, que ajuda essa pessoa de alguma maneira a não ter uma dependência tão extrema, e ela se vê elegível a esse benefício. Então, às vezes, o assinar um contrato, pactuar um contrato é no sentido figurado. Pode ser que exija uma burocracia, mas não necessariamente um contrato fechadinho entre partes. É como eu mesma disse, talvez algum benefício do qual se tenha direito, e aí a pessoa passa a receber, e justamente em função destes recebimentos é que os problemas são dissipados. Pode ser uma renegociação também, como eu já falei. Vamos lá, essa cartinha aqui, temos um pepino aqui. Eu vejo uma pessoa sendo pedida em compromisso, provavelmente alguém de Escorpião. Só que esse pedido vai trazer algumas dificuldades à vida de vocês, ou seja, a pessoa que pede vocês em compromisso ou não é uma pessoa muito fácil de se conviver, de repente uma pessoa chata, uma pessoa que dificulta,
Ou pode ser uma pessoa que depois da oficialização do relacionamento se mostra agressiva, maldosa, psicopática. Então tomem um pouco de cuidado aqui. Às vezes eu escuto umas coisas assim de algumas pessoas que me assombram profundamente pela inocência. Esses dias eu ouvi uma pessoa falando que conheceu uma outra pessoa e que em 2 semanas de relacionamento, essa pessoa que se conheceu já estava falando em casamento. E a pessoa que me contou a história simplesmente achou normal. Gente, como que alguém com mais de 18 anos, como que alguém já maduro ou madura, indiferente do gênero, acredita que em 2 semanas alguém está apto a um casamento? Apto ou apta, né? Eu não quero redundar o português. A gente tem que ter um pouco mais de discernimento. Casamento é coisa séria. Como é que alguém cogita dividir o mesmo teto, dividir despesas, recursos financeiros, muitas vezes colocar um padrasto, uma madrasta próximo aos filhos que são pequenos, que são indefesos, com 2 semanas de relacionamento? Depois uma desgraça acontece, aí a pessoa aparece nesses programas sanguinários que minha mãe, por exemplo, costuma assistir, e ninguém sabe explicar porque aquilo aconteceu. Horas, muitas vezes acontece porque a pessoa não tem discernimento, né? Então é assim, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Por que que existe o namoro? Porque ao perceber atitudes ruins de um homem ou de uma mulher, vocês podem pular fora, ou a pessoa também, né? De repente são vocês aí os transtornados. Alguém não curte os comportamentos de vocês, nossa, deixa eu ralar peito antes que seja tarde demais. Não tem envolvimento sob o mesmo teto, é mais fácil para buscar guarida na polícia, enfim. A pessoa não tá lá dentro da casa de vocês, nem vocês dentro da casa da pessoa. Agora, quando existe um compromisso teto a teto, coisas terríveis, coisas escabrosas podem acontecer. Então é sempre importante ter esse tempo de relacionamento em casas separadas para que se percebam comportamentos. Aí sempre vão surgir aqueles: ai, mas uma pessoa muda completamente depois de um casamento. Não muda não. Isso não é verdade. São pessoas que não perceberam ali logo de cara, ou que deram uma de inocentão, de inocentona, mundo Disney muito presente, e que acabam quebrando aí o nariz de alguma maneira. Eu sou casada há 20 anos, eu conheço meu marido muito bem, eu sei que ele não vai me agredir amanhã, porque eu tive todo um tempo para conhecê-lo. Então essa história de que eu casei com um príncipe que virou lobo mau no dia seguinte, é coisa de quem criou o mundo Disney, onde não devia, quando não devia, vibrou numa inocência que simplesmente vai cobrar adiante, né? Ninguém assim é tão suspeito como se fosse um filme americano. Toda pessoa ali, logo no começo, já dá sim alguns indícios de comportamento inadequado, às vezes comentários que podem parecer tolos, mas que já demonstram o jeito da pessoa. Então aqui vocês vão ser pedidos em um compromisso que precisa ser muito bem parametrizado, porque não está me parecendo um compromisso fácil, está me parecendo muito mais uma sopa de pedras. E aí numa relação de namoro vocês podem se desvencilhar com um pouco mais de facilidade do que aqueles que enfiam dentro de casa ou se enfiam dentro da casa de desconhecidos, tá bom? Tem coisas na vida que a gente precisa de sabedoria para evitar uma catástrofe. É lógico que eu não sei quando eu vou sair na rua e ser assaltada. Não existe isso, ao menos que a espiritualidade pontue. Cuidado com os teus pertences. Agora, existem coisas que a gente percebe sim, numa amizade, numa relação familiar, principalmente num relacionamento afetivo. Conheceu ontem, já tá falando em casar, chuta que é laço, porque não existe uma coisa que evolua assim tão rápido. Não é Pokémon. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá? E vocês vão precisar desse cuidado na semana. Olha, aqui tá falando sobre pessoas que vão viajar, eu não sei se a lazer, a trabalho, ou então podem ser pessoas que trabalham com deslocamento, motoristas de carreta, de ônibus, de carro, moto.
E por conta dessa movimentação, vocês vão passar mal. Vamos lá, imagina uma pessoa que é entregador de moto e essa pessoa tá com muita dor de barriga ou tá com algum tipo de virose que leva a crises de diarreia. Realmente, essa pessoa na rua, indo em cima de uma moto, vai ter assim uma dificuldade grotesca. Acho que não só de moto, né? De qualquer veículo. Então, se vocês acordarem, ai, não tô legal, tô com o intestino meio solto, tô vomitando um pouco por demais da conta, vejam se é possível nem ir trabalhar, passem num posto de saúde, numa clínica médica, peguem um atestado para vocês não terem dores de cabeça. Imagina uma pessoa que é motorista de ônibus, o ônibus lotado e a pessoa passando mal, precisando vomitar, precisando de uma privada. Mas pode ser também que vocês passem mal em função de um deslocamento. Alguém vai sair de ônibus de São Paulo para Bahia e aí no meio do caminho a pessoa percebe que tá colocando o bofe todo para fora. Enfim, tomem um pouquinho de cuidado. Tem os antihistamínicos, né? Aqueles remédios que evitam a pessoa vomitar e que são vendidos na farmácia. Não necessariamente precisam de orientação médica. A orientação dos farmacêuticos é suficiente. Pode ser que ajude vocês a não passarem mal. Mas também aqui pode ser que alguém passe mal em função de uma viagem por conta da alimentação, mudança climática, de repente alguém vai de barco, de navio e não se sente muito bem. Então são alguns cuidados necessários a quem vai trabalhar com locomoção ou quem vai viajar. Também tem uma outra situação, de repente vocês estão tomando algum remédio que dá um pouco de sono, que afeta um pouco os reflexos e que de repente impede vocês de dirigirem. Então é importante ter essa responsabilidade, tá? Eu tomo uma medicação que se chama Rivotril, só que eu não posso tomar essa medicação e dirigir. O meu psiquiatra já deixou isso claro para mim. Então é uma medicação que eu tomo à noite, antes de dormir. Porque se eu tomar de manhã e precisar dirigir, vai dar ruim. Ou seja, tem que se ter um diálogo com os médicos a respeito do que as medicações podem causar. Eu já fiz uso também de Dramin para problemas de enjoo. E o Dramin acaba comigo. Eu não tenho a menor condição de tomar Dramin e dirigir. Eu vou dormir em cima do volante e uma desgraça vai acontecer. Então os médicos trocaram por um outro antihistamínico que não me dá sono. A gente tem que ter essa noção para não causar um acidente, de repente colocando em risco a própria vida e a vida de terceiros, tá bom? E na semana esse tipo de atitude vai ser exigida de vocês por conta de algum mal-estar que pode impedir o trabalho, afetar o trabalho ou até ser oriundo de alguma viagem, de algum passeio, de um deslocamento mais intenso que vocês vão ter.